Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos tratando sobre textos difíceis da Bíblia. Alguns textos que aparentam ter uma certa dificuldade e procurando entender o que acontece em cada um. No vídeo de hoje, nós vamos falar do final perdido do Evangelho de Marcos. Talvez você não saiba o que eu estou falando, mas ao longo do vídeo você vai conseguir entender. Eu vou explicar sobre esse final perdido do Evangelho de Marcos. Será que isso foi um acréscimo ou isso faz parte realmente do Evangelho? Tá bom? Então já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações, deixa um like para estar ajudando o vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de estudar a Bíblia também, tá? E por último, lembrando, nosso curso básico em teologia é um curso feito para quem quer aprender a palavra de Deus, quer estudar a Bíblia, mas não tem tempo, né? Mais de 180 aulas gravadas, vários bônus, o link está aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, tá certo? Bom, o texto que nós vamos tratar é esse aqui, ó, Marcos 16, do 9 ao 20. Isso que seria parte da Bíblia ou seria um acréscimo? Então você chega ao final do Evangelho de Marcos e você lê assim, ó. E eles foram pregar por toda parte, mas de repente se depara com uma nota de rodapé. Os versículos 9 a 20 não constam dos manuscritos mais antigos. Como assim? O final do Evangelho de Marcos pode não ter sido escrito por Marcos? E mais, esse trecho fala de sinais, serpentes, milagres e condenação eterna. Estamos diante de um final legítimo ou de um apêndice teológico tardio? Então prepare-se para uma investigação de um dos maiores enigmas do Novo Testamento. Então, geralmente não tenho feito isso para ganhar tempo, mas eu vou abrir com você aqui, ó, na Thomas Nelson, o livro de Marcos, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Marcos 16, aí ele tem 20 versículos. Aí quando você chega no 20, você tem uma nota de rodapé. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se vai focar. Vamos ver aqui se vai focar. Pronto. Aqui, ó. A nota de rodapé. Tá vendo? Então essa nota de rodapé está falando assim, ó. Alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes, tá? Então, o que a Thomas Nelson está me indicando aqui através da NVI? Que alguns manuscritos não trazem esse final, do 9 ao 20, e que alguns trazem também finais diferentes, tá certo? Então o texto em questão é Marcos de 9 a 20, e aqui inclui eventos após a ressurreição de Cristo, certo? Aparições de Jesus aos discípulos, a grande comissão, sinais que seguiriam aos que crescem, que seriam expulsar demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes, beber veneno e não morrer e curar enfermos. Mas esse trecho não está presente nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis. Agora, deixa eu trazer para você uma palavrinha sobre manuscritos. Quando nós falamos que não estão presentes os manuscritos mais antigos, isso tem uma grande relevância. Mas, por outro lado, o que você tem que observar é que nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Mais de 5.000. E toda a informação que chega até nós, ela é um resultado de, literalmente, textos colocados lado a lado, feito uma comparação para a gente entender o que vem da Bíblia e o que poderia eventualmente ser um erro, tá certo? É um trabalho muito sério que é feito. Então, as evidências que nós vamos pegar aqui é que você tem aqui uma ausência nos manuscritos antigos. O Códice Sinaítico e o Vaticano, que são os do século IV, eles terminam Marcos no versículo 8, tá?
Alguns manuscritos encerram Marcos abruptamente com: e eles fugiram do sepulcro, pois estavam com medo. Outros manuscritos incluem diferentes versões de finais, um curto e um longo. Você vai observar aqui também diferenças de estilo de vocabulário. A linguagem de Marcos 16, do 9 ao 20, é totalmente diferente do estilo dos versículos anteriores, do 1 ao 8. Tá? Várias palavras nunca usadas por Marcos aparecem nesse trecho. Né? Então, várias palavras que você não encontra em todo o livro de Marcos, aqui você vai encontrar. E outra evidência aqui é o testemunho patrístico. Os pais da igreja, como Eusébio e Jerônimo, eles afirmaram que esse final não existia em muitos manuscritos gregos da sua época. Então, o que acontece aqui? O que os estudiosos, geralmente da academia, eles acreditam que aconteceu? A maioria dos estudiosos concorda que o final original de Marcos foi perdido ou terminava abruptamente em Marcos 16:8, como uma forma dramática e literária. O final longo, chamado final longo 16 a 20, ele foi adicionado posteriormente para complementar a narrativa com elementos já conhecidos em outros evangelhos. E agora? Nós podemos crer nesse texto ou não? Então veja bem, isso aqui é uma crença da maioria da academia, certo? Por quê? Porque como ele não aparecia, isso foi adicionado posteriormente. Porém, é interessante você notar que não só porque não estavam nos manuscritos mais antigos, ou na maioria, é que esse texto não existiria. E outra coisa interessante de notar, de observar, é que o manuscrito que você tem do século IV, ele era o mais antigo que nós conhecemos. É o mais confiável que nós conhecemos até a descoberta do Mar Morto. Mas você não tem nenhuma informação de que todos os manuscritos feitos depois foram inspirados no manuscrito do Sinaítico e do Vaticano, por exemplo. Então, entender isso é interessante porque quando você vê a narrativa de Marcos, a própria narrativa de Marcos, ela não ia casar com um final tão abrupto. Em que pese o fato de Marcos ser um livro rápido, um livro com pressa, um livro escrito para quem não tinha tempo, né? Você vê que as informações ali narrativas são rápidas, elas se resolvem muito rapidamente, né? Jesus ali não para, Jesus ele começa a trabalhar aqui, já vai para o outro lado, começa a trabalhar, mas elas têm um final. Então você entendeu o livro de Marcos, que com certeza ele foi o livro de Pedro, né? Que foi aquele homem que andou com Jesus, que esteve junto com Jesus. Você entendeu o livro de Marcos encerrando abruptamente, ou encerrando de uma certa forma assim, sem um cuidado, não cairia muito bem para um discípulo que andou do lado de Jesus. Então é muito mais fácil compreender o final de Marcos sendo o evangelho longo do que o final curto. Porque a narrativa da vida de Pedro, a narrativa do próprio evangelho de Marcos, não parece parecer que ele seria um livro escrito sem conclusão. Em que pese o fato dele ser um livro curto, não justificaria ele ter um final abrupto, né? Não justificaria, principalmente vindo da parte de Pedro, porque Pedro é quem ditou e Marcos apenas escreve o que Pedro vai ditar. Logo, nós vamos entender o seguinte: então, por que esse texto não aparece nos manuscritos antigos? Aí nós não temos resposta, tá? Mas o fato dele aparecer em manuscritos posteriores me parece aqui muito mais plausível do que essa falta dos manuscritos antigos aqui,
tá? Não quer dizer que isso aqui seja um erro, porque a própria narrativa do Evangelho vai mostrar isso aqui. Ah, mas no final aparece palavras aqui, ó, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, que, né? O final aqui, ó, aparece palavras nunca usadas, mas isso aqui também é fácil de entender, né? Tem textos, tem pactos, tem informações que elas vão caber em um local. Principalmente quando você está falando ali de um final depois da ressurreição de Cristo, o chamado para a grande comissão, né? Um texto com uma profundidade muito grande no sentido evangelístico, né? Então, é totalmente plausível que você vai colocar ali palavras que de repente você ainda não usou. Isso não necessariamente desqualifica o resto do texto. Eu posso escrever um texto hoje, só um exemplo para você entender, criar um storytelling sobre a minha vida, começando lá embaixo, muito fracassado, com várias dificuldades, vários problemas para se seguir, e que de repente no final eu vou colocar eu lá no auge, né, da realização pessoal, no auge da minha vida e tudo. E é muito plausível eu buscar palavras, buscar expressões que vão causar um impacto, né? Não que seja uma mentira, mas que cause um impacto de fechamento aqui da minha vida. Que o storytelling que eu estou criando, ele vai encerrar ali, aquilo precisa ficar na mente da pessoa. Então, eu usar o termo que o final de Marcos trazem palavras do grego que não foram usadas nos outros textos, isso não é argumento para dizer que foi outra pessoa que escreveu ou que ele não estaria ali, tá? Ou seja, nem sempre o que a multidão acredita necessariamente é o que é verdadeiro. Então, esse texto pode ser lido? A resposta para isso você vai encontrar lá em Timóteo, né? Quando diz assim, ó, que toda a escritura é apta, que toda a escritura é a palavra de Deus, né? Timóteo 3,16, eu acho, deixa eu ver aqui. Segundo Timóteo 3,16. Aqui diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16. A própria Bíblia, ela valida tudo que está aqui. Então, se a própria Bíblia está validando tudo que está escrito aqui, embora eu tenha uma possível explicação, né, para a adição de Marcos 9 ao 20, esse versículo aqui me autoriza a entender que aquele versículo ele pode ser pregado. Exatamente porque a Bíblia está dizendo que toda a escritura ela é inspirada. Esse versículo ele me autoriza a entender que, embora eu não tenha a explicação exata do que aconteceu, eu vejo aqui que ele é plausível para poder ser lido. Como aplicação aqui, eu posso dizer que a ressurreição ela é confirmada em todos os evangelhos, ela não depende do final de Marcos. Então nós podemos crer sim que Deus preservou o essencial da mensagem, mesmo que os detalhes de forma tenha sido variada ao longo do tempo, caso tenha tido alguma atualização textual. Mas, mais do que buscar sinais e maravilhas, o chamado é para o quê? Para pregar com fidelidade. E para a gente fechar, o final longo de Marcos, embora tradicional e presente em muitas Bíblias, provavelmente não tenha sido escrito por Marcos, né, naquele momento ali. Mas ele resgata e confirma verdades presentes em todo o Novo Testamento, sem trazer novos dogmas e sem trazer nenhuma heresia, tá bom? Então, mais um texto, espero que você tenha gostado de estudar comigo aí. Deus abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.